São 11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o VTV da Gente, o quadro Seu Direito. Todas as terças-feiras, você sabe que a gente está aqui para esclarecer suas dúvidas e falando sobre imposto de renda. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente 988198000, 988198000. Você de qualquer cidade que esteja assistindo o VTV da Gente pode mandar sua pergunta. A Gisele Berto Vilas Boas vai responder as suas dúvidas, como por exemplo a dúvida do Ricardo de Americana. Ele quer saber, Gi, se ele precisa fazer a declaração de isento do imposto de renda. Ele quer saber como é que faz, inclusive. Tinha aquele negócio de papel, não tinha? Tinha, na verdade teve uma época até que era eletrônico, né? Tinha a declaração de isento. E na verdade não, se ele não está enquadrado nas hipóteses, nos requisitos lá como obrigatoriedade de entregar, se ele não recebeu os 28 mil, enfim, ele não precisa fazer a declaração, simplesmente não fazer a declaração. O Samuel de Elias Fausto, ele está pretendendo fazer a declaração pela internet. Ele quer saber se é mais fácil ele mesmo fazer ou se paga um escritório. Aí depende muito, né? Depende muito. Se no ano passado ele teve muita movimentação bancária ou de patrimonial, vendeu casa, comprou casa, recebeu doação, aí é interessante ele falar aí com um contador ou um advogado mesmo para tentar fazer. Mas se não, o sistema da Receita não é um sistema difícil de manusear, é um sistema bem tranquilo, ele conseguiria fazer sim. Agora vamos falar uma outra coisa importante, a gente está falando sobre a reta final, aí faltam 6 dias para entregar a declaração. Quem não entregar, o que corre de risco? Quem não entrega a declaração corre o risco de pagar a multa pela falta de entrega e que essa multa é de R$162, R$160 e poucos, que chega até 20% do valor do imposto devido, se devido, né? Então, o ideal realmente é tentar fazer essa entrega. Então, a pessoa que não fez a entrega, de repente, no ano passado, pode fazer a entrega agora, só que daí vai correr o risco dessa multa. Então, quer dizer, se eu não fiz ano passado, mas fizer nesse, eu faço a declaração referente a 2017 mesmo assim. Não preciso fazer referente a 2016. Não, você vai fazer a declaração do ano passado ou você faz a declaração entregando em atraso, né? Você faz a declaração entregue em atraso, paga de 2016, paga a multa e aí faz a de 2017 agora a tempo, né? Sim. Até dia 30, e aí dessa última não pagaria multa. O pessoal fica um pouco preocupado de risco de prisão, tal, nada disso. Só multa. Não, só multa. Multa, e é que a multa pode ser bem pesada, né? No caso. E aí, além disso, a falta de entrega de declaração pode criar algumas situações complicadas de falta de regularidade no CPF. Então, às vezes a pessoa precisa fazer uma compra Sim. e não consegue porque o CPF está com essa restrição. Então, o ideal é realmente quem está obrigado a fazer a declaração para não ter nenhum tipo de problema. Agora, uma outra coisa que todo mundo fica em pânico quando fala de imposto de renda é a tal da malha fina. Com certeza deve conhecer alguém aí na sua casa que deve ter caído na malha fina ou tem medo disso, né? Afinal de contas, o que é a malha fina? A malha fina é o exame mais detalhado que a Receita faz em uma determinada declaração de imposto de renda. Então, quando a gente faz a declaração, é tudo muito... o sistema, ele acaba linkando, né? Então, vamos supor que um funcionário recebeu um valor da empresa de salário, faz a declaração e a retenção. Se ele fizer uma declaração diferente da declaração da empresa, porque a empresa também faz as declarações e vinculadas ao CPF de cada um dos funcionários, quando a Receita já detecta essa divergência entre as declarações, é muito fácil ela já entender que houve ali um equívoco, né? Então, a primeiro momento, a Receita pergunta para o contribuinte, né? O contribuinte vai receber uma intimação para esclarecimento. Então, aí ele vai ter a oportunidade de esclarecer, não, eu declarei, eu fiz errado, enfim. E aí, cada situação vai ser um caso, né? Então, pode ser um caso que há uma multa ou que, enfim, alguma comprovação. Acontece muito o caso de despesa médica, que a Receita pede comprovante para poder fazer a dedução, né? Então, aí você tem que ter os recibos, cópias de exames, enfim, tudo que comprova que você realmente teve aquela despesa. Aí a Fernanda de Americana, ela faz uma pergunta bem interessante.
Por que a gente deve fazer um imposto de renda? Quais benefícios no meio dessa história toda? Então, o imposto de renda, o imposto como um todo, né? A ideia é que a gente faz esse pagamento para o governo para que ele possa administrar a máquina pública, né? Que ele administre o país, no caso do imposto de renda, né? Ele não é vinculado. Né? Então, ele não é que eu pago imposto de renda para a destinação da saúde. Não tem essa vinculação. Ou imposto de renda. Algumas contribuições têm, mas o imposto de renda especificamente não. Então, mas em tese, é para essa manutenção do governo. Uhum. Bom, tá chegando um monte de pergunta aqui no 988198000. Quero agradecer demais a sua companhia aqui no VTV da gente. A gente falou na semana passada sobre questão de doação de casa, venda de casa e tal. Chegaram muitas perguntas com relação a isso. O João de Rio das Pedras, ele disse que fez uma doação para a filha comprar a casa. Como é que ele deve declarar esse valor? A doação, ela não incide imposto de renda sobre o valor doado, né? Então, se ele fez uma doação em dinheiro para a filha adquirir uma casa, não há incidência do imposto de renda. Só que ele tem que ficar atento que pode haver incidência do ITCMD, que é um imposto estadual, que incide sobre valores doados. Tem um limite, mas aí é outra história, mas o imposto de renda não. Aí já é uma outra coisa fora do imposto de renda da Receita Federal. Mas ele tem que tomar esse cuidado também, porque por causa do link que faz a Receita Federal com a estadual e tudo mais. O Robson de Mojimirim, ele recebeu uma causa na Justiça no valor de R$190 mil em 2016. Na época, ele não declarou. Ele pode fazer isso agora? Pode, é o que a gente comentou, né? Pode fazer a declaração e aí, só que ele estaria sujeito aí a multa pelo atraso na entrega, né? O Armando, também de Mogi, ele fala que é aposentado e o rendimento não chega ao valor de R$ 2.300. Ele é obrigado a declarar mesmo o INSS deduzindo o imposto, descontando o imposto? Não é, porque daí ele pode fazer pelo Carnê-Leão, ele já está fazendo o pagamento do imposto dele mensalmente, porque a empresa faz a retenção, no caso no INSS faz a retenção e o pagamento. É como uma empresa faz a retenção, recolhe e aí ele já tá quite, né? Outra coisa também que é muito importante a gente falar, e até a pergunta da Kaline de Sumaré, ela queria saber o seguinte: o esposo dela está com um valor retido desde o ano passado. Como é que ele faz para resgatar esse valor que está retido? E aí a gente pode também explicar por que o valor fica retido. Quando a gente faz a declaração, então a gente fez a entrega da declaração, a gente consegue acompanhar o extrato dessa declaração para ver em que pé que está. Né? Então a gente a gente entra e consegue identificar se ela já foi concluída, processada, enfim, tem vários termos aí. Nesse caso da retenção, ela tem que ficar atenta se por acaso não tem alguma divergência, se não está apontando no sistema mesmo algum tipo de divergência, que às vezes ela pode esclarecer com muita facilidade e tudo mais, ou eventualmente uma malha fina, né? Mas esclarecendo isso, havendo uma divergência, ela esclarece e em tese já é para ter liberado. Porque o que pode ocasionar retenção é realmente alguma divergência que a Receita identifica. Aí ela segura, né? Tá. Agora, uma outra pergunta do Ismael de Sumaré. Ele é MEI, microempreendedor individual, mas tem pendências da guia. Ele pode fazer normalmente a declaração ou precisa pagar essas guias antes para depois poder declarar? Não, ele pode fazer a declaração, só que ele vai continuar com essa restrição que ele vai ter que resolver de um jeito ou de outro e aí acumulando aí com o imposto novo, né? Sim. Se tiver. Agora, uma outra questão com relação a essa história de quem paga, tal, especialmente microempreendedor. Existe alguma diferença na declaração para quem é microempreendedor? Na verdade, ele faz a declaração como uma empresa mesmo, né? Ele é uma empresa, né? Então, ele tem essa declaração e ele, pessoa física, ele é como um sócio da empresa e faz a declaração tanto da empresa, dos valores que recebeu da empresa e despesas e tudo mais, como o dele também. O Henrique de Sumaré, ele declara da empresa que ele trabalha ou só declara junto com o dinheiro que ele recebeu de uma outra empresa? Vai ter que declarar os dois, né? Tem que claro, se tiver dentro do valor que a gente está falando. Sim. Mas tem que declarar os dois, as duas fontes. Limeira, aliás, a Thaís de Limeira. Minha mãe, no começo do ano passado, recebeu um dinheiro sobre a pensão da morte do meu pai. Foi cerca de R$20 mil. Ela precisa declarar? Pelo valor, não. A ideal é assim, verificar se houve
inventário e tudo mais, que é aquela questão mais complexa, mas pelo valor que ela recebeu, ela já provavelmente nesse prêmio já houve a retenção também, né? Uhum. A questão aí com relação à retenção, tal, tudo isso acaba gerando bastante dúvida, né? Ô Gisele, só para encerrar a nossa participação aqui, lembrando que prazo é até dia 30 de abril, 23h59, 11h59 da noite. Não deixa para a última hora, né, Gi? O sistema sempre... Porque a gente costuma deixar para a última hora sempre, né? E o último dia de entrega, o sistema da Receita pode falhar, porque é muita gente acessando. Então, o ideal é tentar, pelo menos quem ainda não fez, tentar fazer com alguns dias de antecedência para não correr nenhum risco, né? Só antes da gente ir embora, só uma última pergunta aqui do Francisco de Paulínia. Ele gostaria de saber quanto tempo a empresa tem que devolver o valor do seguro do empréstimo quando cancelado. Aí ele vai precisar ver, porque aí é um pouquinho diferente, né? O ideal seria a gente entender se é uma retenção que houve no pagamento e tudo mais, para entender qual seria esse prazo, Sim. né? Mas se houve alguma retenção, ele na declaração dele, ele já vai lançar. O importante é isso, declarar o que recebeu, o que houve retenção, para ter o menor risco de errar, né? Só para esclarecer, o Neivaldo de Campinas, ele está desempregado, não necessariamente ele precisa declarar, né? Não necessariamente, a não ser que ele tenha que ele seja proprietário de um imóvel acima de 300 mil, que ele tenha recebido algum valor isento acima de 40 mil, enfim, aí se ele tiver enquadrado em alguma outra condição. Alguma dessas condições, né? Gisele Berto Vilas Boas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Só antes da gente, né, eu já estou falando antes da gente ir embora já um monte de vez, né? Eu só queria ler a mensagem da Cacilda aqui de Campinas, que eu acho que ela resume bem mais ou menos isso que a gente faz aqui. É um feedback bastante importante do nosso trabalho. Ela quer parabenizar a VTV pela iniciativa de esclarecimento do imposto de renda, que muito ajudou, e também parabenizar você, Gisele, pelo brilhante trabalho executado. Obrigada. Obrigado, viu, Cacilda? Muito obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer todos que mandaram mensagens aqui pra gente. Ainda continua chegando, tem um monte de mensagem aqui, mas infelizmente a gente não vai conseguir mais responder por causa do nosso tempo. Mas não se preocupe, viu? Você pode procurar uma advogada, até mesmo a doutora Gisele, qualquer coisa a gente pode passar o contato dela depois. Vamos passar o contato, vai, Gisele. O meu contato é gisele.vilasboas@zcp.com.br. zcp.com.br. Qualquer coisa pode ajudar, né? Qualquer coisa você pode mandar sua dúvida para ela também, que ela responde. Lembrando que é dia 30, pelo amor de Deus, não vai me deixar essa declaração do imposto de renda para a última hora, viu? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelas mensagens que todos vocês mandaram. A semana que vem o Seu Direito está de volta, não falando mais sobre imposto de renda, mas outros assuntos que com certeza vão mexer bastante com o seu dia a dia. É com você, Van. Obrigada, Fê. Obrigada também a doutora Gisele aí pela entrevista, realmente muito esclarecedora, né? Obrigada, viu, Fê? Boa tarde para vocês.